Chico, e a gente tinha o segundo momento com outras pessoas na biblioteca, entendeu? Boa tarde. Ela já chamou, Riveres. Pessoal, esse mundo em que nós vivemos, ele tem 1 bilhão e 300 milhões de anos. E os animais, a Terra, né? A Terra tem 7 milhões de anos. Talvez vocês perguntem, nós estamos aqui há 7 milhões de anos. Quando o Eduardo Cabral chegou aqui em 1500, aqui em Salvador, na Bahia, Norte Coelho e os outros, o nosso leiturista, ele encontrou os índios. Aí você diz, poxa, aqueles índios viviam todos nus. Não tinha tear, não tinha como eles se vestirem. 500 anos depois, lá na Amazônia, os índios estão lá mesmo, 500 anos depois, aí você vai raciocinar que o animal está aqui no planeta Terra há 7 milhões de anos. Então, passou 7 milhões de anos para ele evoluir. Mas nós vamos chegar em 1500. Em 1500, de 1500 para cá, o homem deu um salto fantástico. Fantástico. Criou a energia, criou o avião, criou o computador, mas o computador de 50 anos atrás era uma parede dessa assim. Mas quando o homem pensou de subir para a Lua, ele teve que miniaturizar e fazer um computador como que estava aqui, e colocar no fundo, nós podemos subir. Então, isso chamou-se conhecimento. Quando os homens, o Homo sapiens, que somos nós, homens e mulheres, chegaram aqui, em determinado momento, nós somos animais ferozes, igual ao leão, e nós comíamos a carne do animal sangrando nos lábios. Nós fazemos isso. Mas um certo dia, o trigo, quando passou na floresta, viu que os animais estavam queimados. Um raio incidiu sobre a floresta, tocou fogo, matou os animais. E ele viu que comer aquela carne, aquele animal que ele comia crua, sangrando do lado, amassada, sem sangue e tal, ele percebeu que era pouco. Então, mas para comer carne assada, o que é que tem que fazer? Tem que ter fogo. Tem que tocar o fogo. E então eles pegavam aquele pição e saíam. Aquele pição bem cuidado, porque as outras tribos, quando sabiam que alguém tinha um que tinha fogo, guerreavam para tomar fogo. Depois eles dominaram a brasa. Eles tiveram opção que usou a brasa, que era a coisa mais prática. Mas um dia qualquer, alguém, porque as coisas acontecem assim muitas vezes por acaso, pegou um pau, botou sobre um buraco e começou a flexionar. Aí daqui a pouco ele viu pega fogo. Então o homem descobriu ele, subiu fogo. Nessa hora não começou mais do raio. O homem próprio, ele cortava aquele material e lá só friccionava, botava os capim de algodão, botava os capim seco, e já tinha o fogo, e a partir daí o fogo. Então, olha só, veja quantos milhares de anos nós saímos lá da Etiópia para conquistar toda a África, chegar na Europa, ir para a Ásia e depois migrar pelos aqueles oceanos e chegar nas Américas. Mas nós vamos ficar com o vilão. Então,
Então, quando as caravanas já um pouco enriquecidas de conhecimento cruzavam o deserto e naqueles oásis eles paravam e ali eles faziam fogo naquela areia para esquentar a água, para cozer a sua comida e depois partiam, mas no retorno eles pegavam aquele mesmo local. Só que ele percebeu que aquele local que ele fez aquele fogo não era mais areia, era uma coisa cristalizada. Ele chamou esse vidro. Então, a partir daí descobriu o vidro. Foi por acaso. Hoje, a gente, através da química, já fazemos vidro de todas as maneiras, de todos os jeitos, planos, angulares, redondos, tudo nós fazemos vidro, porque nós tomamos o conhecimento. Então, o conhecimento foi sempre muito importante na caminhada do homem. Quando o homem precisou esmagar o trigo, ele descobriu que se ele fizesse um catamento e atasse umas correntes, ou umas correias, ou umas cordas, aquilo ali polia um moinho e ele conseguia esmagar o trigo, tirar da casca. Então daí criou-se os grandes moinhos de vento, principalmente naquela região da Escandinávia, da Holanda, muito característicos. Isso deu ensejo a que um cidadão, por nome Miguel de Cervantes, fizesse um livro que é lido mundialmente. Eu acho que 50% da população mundial já leu esse livro, Dom Quixote de La Mancha, onde ele, com seu escudeiro, ele saía combatendo os moinhos de vento. Mas o que eram os moinhos de vento? Os moinhos de vento são justamente essas coisas que nós encontramos quando as pessoas tomam nossos direitos, assumem determinados postos, esvaziam os cofres públicos e formam um patrimônio familiar. E foi contra isso que ele saiu do governo. O poder dos poderosos sobre aqueles mais frágeis, que tem voz, mas não tem vez, não fala, fica calado. Então aí Miguel de Cervantes saiu justamente combater esse moinho de vento. Só que, modernamente, o homem, aproveitando, ele percebeu que se ele mudasse aquela maneira de ser daquele moinho de vento, ele podia transformar em energia. Mas para isso a gente vai voltar um tempo, quando em Paris foi feito um concurso para ver quem corria mais. Quem chegava a determinada distância com mais rapidez. Logicamente, vocês sabem que as carruagens chegaram. Mas aquele cara que inventou o trem, inventou a máquina, ela não chegou primeiro. Mas o governo disse, olha, o futuro está aqui. E investiu. Foi criada a máquina, foi criado o dínamo, foi criado o dínamo. O dínamo é que você chega em casa, aperta aquele botão. Só que lá em São Francisco, que eu estive lá, tem uma roda assim imensa, essa sala aqui, uma roda imensa assim. Aqui embaixo deve ser em torno de 45 a 50 graus. Você entra, olha assim, ó. Esse diâmetro que está lá dentro, tem aquilo ali, tem uma parede de materiais elétricos que gera. Quem está girando essa roda é a água que está saindo lá em cima, que faz ela girar. E quando ela gira, ela pega o dínamo e essa é a energia que a gente chega aqui. É gerada lá no São Francisco pela água. Só que teve uma pessoa chamada Thomas Edison, que ele chamou, ele inventou a eletricidade. Thomas Edison.